Olá, eu sou Renato Suassuna. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos sobre radiologia ortopédica, partindo dos principais conceitos práticos e comentando as particularidades das aplicações da radiografia na avaliação osteoarticular. A radiografia é um exame acessível devido ao seu baixo custo e fácil realização, e costuma estar disponível em muitos serviços médicos. É um método de grande utilidade na avaliação complementar, desde as estruturas torácicas, abdominais até o nosso foco, a radiologia ortopédica, na qual a radiografia é suficiente na maioria dos casos. Nessa aula, nós estudaremos os princípios práticos da radiografia e formação de imagem, vamos ver algo sobre outros métodos de avaliação por imagem na ortopedia e avaliaremos algumas alterações radiográficas como exemplo. E antes de mais nada, quem sou eu, né? Sou Renato Suassuna, sou médico formado pelo FRN em 2019. Durante a minha graduação, eu fui membro da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia, aqui da UFRN, e fui estagiário do Departamento Médico do ABC Futebol Clube, onde surgiu meu interesse pela ortopedia. Após a conclusão do curso, eu fui aprovado para a residência em ortopedia no Hospital Getúlio Vargas, em Recife, e agora em 2020 eu estou no serviço militar obrigatório no Exército Brasileiro e aproveitando para revisar e aprender alguns conceitos da ortopedia que eu vou precisar a partir do ano que vem, quando eu vou ser residente, em março de 2021. Como a ortopedia é uma área pouco vista na maioria dos cursos de graduação, eu resolvi criar esse canal para compartilhar o aprendizado com quem mais tiver interesse, desde estudantes de medicina ou de outras áreas da saúde, médicos. Então, se você gostou da proposta, clique aqui em gostei e se inscreva no canal para ficar por dentro assim que eu publicar os próximos vídeos. Então, iniciaremos estudando como a imagem da radiografia é formada. Para entender como é obtida a imagem, basta pensar nela como uma sombra de uma estrutura. Então, se a gente posicionar essa lanterna em frente a um anteparo, colocar um objeto entre eles, nós teremos uma sombra projetada. Então, é o mesmo princípio, só que diferente da luz, que produziria apenas uma silhueta se ela fosse projetada sobre um corpo humano, os raios-x eles conseguem ultrapassar as estruturas anatômicas com maior ou menor intensidade, dependendo das suas características físicas. O ar ou a água, por exemplo, são radiotransparentes, enquanto o osso é radioapaco. Esse é um aparelho que a gente usa para obter a imagem de raio-x. Dessa fonte aqui são emitidos os raios-x em direção aos anteparos, que podem conter um filme tradicional ou sensores digitais que vão gerar a imagem num sistema de computador. Sendo a radiografia a projeção de objetos de 3 dimensões em um plano de 2 dimensões, uma estrutura mais próxima do anteparo vai ter uma imagem menor e mais nítida, enquanto outra que esteja mais próxima da fonte vai formar uma imagem maior e com menor nitidez. Outro problema dessa projeção é a sobreposição de imagens, que pode dificultar a avaliação. Por isso existe na radiografia o uso de diferentes incidências, para que a gente possa ver as estruturas de diferentes ângulos. Então a incidência nada mais é do que a direção pela qual o raio vai incidir sobre o corpo, e essas aqui são as mais comuns, AP e PA, lateral, PA oblíqua, por exemplo. Quando a gente usa, por exemplo, a incidência anteroposterior, que a gente chama de AP, que está à esquerda, se forma por estar mais próximo ao filme ou à imagem da coluna vertebral com nitidez, enquanto a avaliação do tórax, principalmente o parênquima pulmonar, a gente dá preferência para a incidência póstero-anterior, ou PA, e usa AP só em casos especiais, como pacientes acamados. A avaliação radiográfica deve ser feita com pelo menos 2 incidências para minimizar a chance de erro no diagnóstico. Observe aqui essa radiografia lateral do tornozelo, que aparenta estar normal, porém quando a gente avalia a posição distal da fíbula em AP, observa-se uma fratura que estava encoberta pela sobreposição com o talos. Aqui nessa outra imagem, a avaliação do cotovelo, só na incidência em AP que é possível diagnosticar com clareza a fratura do epicôndilo lateral. Para a obtenção da imagem, o paciente pode ser posicionado em pé, em decúbito dorsal ou lateral. No caso da ortopedia, o próprio membro pode ser rodado internamente, externamente, pode ser posicionado em abdução, em adução. E a partir daí, o raio pode ser ajustado para incidir em diferentes ângulos. Além disso, a radiografia pode ser realizada com carga ou sem carga, com inspiração. Como exemplo, nós temos à direita
uma incidência transoral, com visualização de uma fratura no processo odontoide. O conhecimento de incidências específicas nós vamos ver que é essencial na prática ortopédica. A gente vai explorar algumas delas nos próximos vídeos, quando estivermos nos aprofundando nos temas específicos. E o fato de ter disponíveis exames de maior detalhe, como a tomografia e a ressonância magnética, não pode fazer com que o médico pule etapas. Vamos falar agora de alguns outros métodos de imagem em ortopedia, começando pela ultrassonografia, que é um método cada vez mais acessível, muito útil para avaliar partes moles, lesões musculares, tendões, ligamentos, com a vantagem de permitir a realização de procedimentos guiados, funções articulares, anestesias com bloqueio de nervos, e é o exame usado também para a gente avaliar a displasia do desenvolvimento do quadril em crianças. Para bons resultados, ela requer um operador treinado e experiente. É um exame que a gente chama de operador dependente, Por isso que alguns aventureiros que realizam ultrassonografia sem a formação adequada podem atrapalhar no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento dos nossos pacientes, como a gente já vê em outras áreas da medicina. A tomografia computadorizada é um método que também usa radiação, os raios-x, para obter as imagens em forma de cortes axiais, fatias, que permitem uma visualização mais precisa das estruturas ósseas, fraturas complexas, inclusive permitindo a reconstrução em 3 dimensões, que é o que a gente observa nessa imagem à direita, a radiografia e uma reconstrução em 3 dimensões através da tomografia computadorizada. Ela é usada quando se resta dúvida diagnóstica após a radiografia simples ou quando há necessidade de um melhor planejamento cirúrgico. Ela emite alta dose de radiação, não devendo ser usada indiscriminadamente. Por fim, temos a ressonância magnética, que utiliza um campo magnético para obter as imagens, logo ela não utiliza radiação e permite visualizar com riqueza de detalhes as estruturas ligamentares, tendões e músculos, porém sem tanta precisão na avaliação óssea quando a gente compara com a TC. Vamos ver agora alguns aspectos a serem avaliados na radiografia ortopédica. A gente inicia observando a morfologia, a forma do osso, comparando essa morfologia observada com o nosso conhecimento anatômico e de anatomia radiológica. No começo pode parecer difícil, já que a anatomia radiológica, pela questão que já foi citada da sobreposição, principalmente em regiões com mais ossos, como o pé, a mão, ela pode ser mais complicada a princípio, mas só com treinamento, só com a avaliação de sucessivos exames de imagem normais e com alterações, que a gente vai ficando com uma capacidade melhor de avaliação. Então, a princípio, se a gente pegar essa radiografia aqui do joelho, parece normal. Se a gente avaliar aqui a diáfise, os epicôndilos, os côndilos, medial, lateral, a imagem da patela aqui, o espaço articular, que é um outro critério que a gente avalia, a fossa intercondilar aqui, do lado distal, na parte da tíbia, os tubérculos intercondilares, a própria diáfise da tíbia, a fíbula aqui, então um exame aparentemente normal. Já à direita, nós vemos também uma radiografia do joelho e diferente da anterior, com essas linhas aqui, que são observadas nos 3 ossos mostrados. E nesse ponto nós precisamos lembrar que o osso ele é dividido em diáfise, metáfise e epífise, e entre essas últimas duas, em crianças existe a fise, que é a placa de crescimento. Então, é uma radiografia normal de um joelho de uma criança, mostrando as placas de crescimento. Alguns exemplos de alterações morfológicas, aqui a gente usou exemplos grosseiros, porque não é o nosso intuito nesse momento treinar o diagnóstico, saber o que é, só perceber as alterações. Então, aqui além de um crescimento ósseo na parte lateral da tíbia, nós observamos que esse crescimento provoca inclusive uma angulação na fíbula
Então nós já detectamos uma anormalidade na radiografia. Nessa imagem do meio, comparando a forma do quinto metacarpo com os demais, a gente identifica também uma alteração grosseira no quinto metacarpo, indicada aqui pelas setas bem discretas, né? E nessa terceira imagem, comparando também a altura vértebra por vértebra, ou seja, estruturas que deveriam ter anatomia semelhante, nós observamos aqui uma redução da altura do corpo vertebral, mostrando também uma alteração identificada na radiografia. As próximas alterações a serem observadas são da região cortical do osso. O córtex é a camada superficial e ela deve ser avaliada em busca de espessamentos, fraturas, alguma falha na região cortical, como por exemplo nós encontramos aqui. Uma lesão hipertransparente na cortical medial da tíbia, que pode ser vista tanto na incidência lateral como na AP. E observa-se também a presença das placas de crescimento, mostrando que trata-se do tornozelo de uma criança. Aqui nós temos alguns exemplos de fratura, uma fratura de rádio distal em toros, também osso de criança, né? A presença das placas de crescimento. E nós vamos ver na aula de fraturas que essa é uma fratura particular do osso na pediatria. Uma fratura aqui no meio de tíbia, fratura em cunha e também de fíbula. E à direita nós notamos um espessamento da cortical da tíbia, tanto lateral como a medial. Uma outra região a ser avaliada é a medula óssea, que é a parte de dentro, entre aspas, do osso, que ela pode conter tumores, calcificações. Então, são outras alterações que podem ser encontradas nas radiografias. E na avaliação das articulações, a gente observa o espaço articular. Aqui a gente traz de volta aquela radiografia normal do joelho e compara com a imagem à direita, que mostra uma redução aqui do espaço articular bilateral, além de outros sinais de osteoartrite que a gente vai conversar também em um outro vídeo. O que nós chamamos de espaço articular, na verdade, é composto por cartilagem, que ela não aparece na radiografia, né? Ela é radiotransparente, então a redução do espaço articular, na verdade, mostra um desgaste da cartilagem da articulação. Aqui nós observamos um corpo livre na articulação do joelho, um fragmento ósseo que desprendeu-se da região anterior, na seta preta, e depositou-se na região posterior da articulação, na seta branca. À direita aqui nós observamos uma luxação glenohumeral, ou seja, a perda da congruência entre a glenoide e a cabeça do húmero. Por fim, apesar de não mostrar grandes detalhes, a radiografia pode nos dar pistas das lesões em partes moles, como podemos ver na região medial da coxa, nessa imagem do meio na porção lateral do pé, e na imagem da direita, a região anterior do antebraço. Então, alguns exemplos aí de alterações de partes moles. Não dá para definir muito bem o que é, mas dá para perceber que tem alguma coisa alterada e indica uma investigação suplementar, com talvez outras técnicas. É isso, então nós terminamos por aqui esse vídeo de introdução. Eu espero que tenha sido uma exposição produtiva. E se você gostou, eu peço que curta, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo assim que eu lançar os novos vídeos. Envie para alguém que possa ter interesse nesse conteúdo e fique à vontade para mandar suas dúvidas e sugestões nos comentários, né? Esse é o nosso primeiro vídeo, então é muito interessante receber o feedback, as dúvidas e as sugestões de temas ou correções nos comentários, ok? Obrigado.